Olá pessoal, aqui é a Márcia Juliana do canal Biblu Tarô e Oráculos. E conforme prometido, hoje eu trago mais uma leitura de registro akáshico, a leitura de registro 03. A leitura de hoje ela tem uma temática bem legal também. Ela foi acessada no âmbito do ambiente da Austrália. E agora, então, eu vou narrar as imagens que eu, acessei quando conectada ao campo akáshico, à biblioteca akáshica, enfim. Eu vejo, então, uma praia na Austrália, local de aborígenes. Um grupo está na praia ao redor do fogo, está escurecendo. Eles têm uma vida regrada neste local. Eles se preparam para descansar, conversando ao redor do fogo sobre as questões do dia a dia e o que precisa ser analisado por eles, das questões da tribo. A Johanna é um deles. Eles estão preocupados com ela. Ela desviou seus comportamentos das ações da tribo e está sendo mal vista. Eles querem que ela passe um tempo fora da tribo em reclusão e autoexame. Há uma caverna na floresta em que doentes mentais e emocionais vão para receber o tratamento adequado dado pelos anciãos da tribo. Então a narrativa ela se inicia dessa forma, a personagem desse acesso de leitura de registros é Johanna. Ela, claro, tem as suas questões pessoais, as suas problemáticas pessoais, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ela permitiu ser acessada por meio dos registros akáshicos. E aí ela é o personagem principal desta narrativa, acessada do campo akáshico. E esse acesso, então, ele se dá nesse contexto dessa tribo de aborígenes na Austrália, certo? Eu até selecionei algumas imagens do Google, dentro desse contexto das tribos aborígenes, e realmente é fantástico, a gente se conectar com essa energia ancestral, essa energia primitiva, esse conhecimento e que, de alguma forma, ressoa no mundo inconsciente, no mundo espiritual, no mundo astral, no mundo da Johanna. E eu designei, eu fiz uma relação dessa doença mental e emocional aqui que um membro da tribo tinha, que no caso era Johanna, e quando essa tribo, os anciãos, decidem que ela deve ir para uma caverna, ficar isolada, em reclusão, afastada da tribo, isso me lembra muito o episódio do contexto bíblico, religioso, místico, judaico, podemos dizer assim, na questão da lepra, antigamente também, Os leprosos, eles eram colocados à parte da sociedade, Uma para não contaminar e outra para que eles pudessem passar por um tratamento adequado, enfim, e que às vezes era algo muito difícil. Então, o próprio Jesus Cristo, curou muitos leprosos na época que esteve na Terra, em função desse contexto da separação, da reclusão, da necessidade de separação e reclusão, sair da tribo para poder se curar. Então, voltando à narrativa aqui. Há uma caverna na floresta em que doentes mentais e emocionais vão para receber o tratamento adequado dado pelos anciãos da tribo. Ela não quer ir, pois ela acha que não é nada grave o que ela tem.
Aí, nesse contexto, eu pergunto para os senhores dos registros acásticos, né, faço algumas perguntas, e para eles, em relação à questão da Johanna, e eles me dizem o seguinte: diga para a Johanna que ela tem que se esforçar mais, se purificar e centrar-se mais, né, em si mesma, nessa questão de sua purificação. Ela anda muito atarefada, como no episódio de Marta e Maria com Jesus. Desconecte-se de tudo do ego e encontre-se comigo, o teu Deus. Tudo tem sua hora. Caminhe o caminho correto, o simples e o verdadeiro é o que alimenta e não as fantasias da mente. Na tribo, ela está sendo acompanhada por 2 indivíduos que a acompanham até a caverna para a reclusão e o autocuidado. Ela está com o cabelo raspado, tinta vermelha em traços no rosto, vestida de pano de saco. Ela passará na caverna o tempo que for necessário para tentar curar-se. E aí, já me aproximando, né, do final da narrativa, do acesso, vem a seguinte mensagem: só mentes brilhantes conseguem isso, mas todas passarão por esse momento de enfrentamento consigo mesmo e com Deus. Boa sorte, querida guerreira. E aí, no acesso, eu vejo ela encolhida, né, e triste dentro da caverna. Então, esse acesso ele foi muito interessante. Ele trouxe uma realidade inconsciente, uma realidade do campo acástico, uma realidade, né, desse personagem que é a Johanna e que tem alguma coisa no astral dela ou na ancestralidade dela que tem a ver com, né, esse contexto aborígene da Austrália. E, de repente, não sei se isso também pode ser algo de vidas passadas, alguma ou até algum filme, alguma narrativa, alguma leitura que ela fez na primeira infância ou que os pais fizeram e que marcaram o inconsciente pessoal deles. A gente não sabe o contexto que vem isso. Num setting analítico, esse conteúdo seria muito interessante se questionar, né, com um paciente, numa consulta de leitura de registros também, para verificar a veracidade, né, na dimensão da realidade da pessoa, desses símbolos, desse contexto da Austrália, dos aborígenes, dessa questão de se sentir excluída por causa que está com uma doença mental emocional e precisa de um momento de ir para a caverna, que é uma perspectiva do tarô da carta do ermitão, né? Claro que o ermitão, o eremita, ele tem um contexto muito diferenciado da questão de um leproso, por exemplo, né? Mas ele também se afasta da tribo, ele se afasta das pessoas, da multidão, para se recolher num espaço em que ele possa acessar sua luz, a sua sabedoria por meio de estudos e questões da espiritualidade. Então, no âmbito da matéria, né, da vida da Johanna, entender como esse contexto da Austrália, dos aborígenes, como essa questão da tribo, da caverna, de uma doença mental e emocional, a questão de estar muito atarefada, cheia de coisa para fazer e não consegue parar, não consegue se desconectar do ego e não consegue se alimentar de uma essência pura e verdadeira, até a sua essência pura e ancestral, né? Mas uma coisa mais primitiva, uma coisa mais vital e uma coisa mais basilar, né? Para que ela pudesse se fortalecer e sair de qualquer desequilíbrio emocional, mental, temporário que ela estivesse passando. Algo que me chamou a atenção aqui também na leitura, que a gente, por exemplo, no setting analítico poderia explorar, quando os senhores dos registros dizem o caminho correto, simples e verdadeiro, é o que alimenta e não as fantasias da mente. Então aqui é um chamado, um alerta muito forte, né? Porque para a gente que está no meio do âmbito da espiritualidade, a gente consegue acessar
muitas informações. E aí a gente tem que ter toda uma racionalidade, uma base de razão, para ver como esse mundo irracional se reflete no nosso mundo racional, né? Porque o mundo irracional, ele está permeando a vida do ser humano desde a infância, inquestionável. Só que a gente tem que ter um equilíbrio entre esses dois mundos, né? Um equilíbrio entre o Sol e a Lua, entre a visão noturna e a visão diurna. E às vezes a gente fica muito confuso ou se baseando demais nas questões da visão noturna, né? Da visão da fantasia, da visão noturna como uma representação da Lua, como uma representação dessas narrativas que são só irracionais dessa substância racional, da substância newtoniana, dessa substância do inconsciente ou da substância do campo akáshico. Não que essa realidade não seja real. Numa outra dimensão ela é real, mas a gente, como estamos na Terra, na matéria, a gente tem que, né, equilibrar razão e emoção, razão e espiritualidade. E ciência e espiritualidade. Mantém equilíbrio, porque estamos temporariamente aqui numa condição de prisão na matéria. Mas essa questão de a gente se alimentar demais das fantasias da mente, ou ficar muito só, né, acreditando nos conteúdos do irracional, do inconsciente, também é perigoso. Né? E por isso que a gente tem que ter um equilíbrio. E num set analítico é o momento de trazer esses conteúdos para justamente por meio desse protocolo do analista, né, ou do terapeuta, ele pode ser um gatilho, um gancho de conexão, de dar uma puxada para a pessoa, para o racional. Tem pessoas que vão ter naturalmente, o mapa astral dela já diz, que ela é newtoniana, ela é peixinho, ela consegue ir para esse ambiente, consegue sair e voltar tranquilo, consegue assimilar, e com equilíbrio, e tá sempre bem, e consegue discernir sem abalar muito o seu ego, a sua consciência, né? E o mundo material. Mas a gente sabe que todo mundo tem uma digital, todo mundo tem uma mapa astral. Então, todo mundo tem uma assinatura diferente. E aí que a gente tem que cuidar para não ficar muito, né, nessa questão das fantasias da mente, dos delírios, das alucinações, porque todo ser humano tem um potencial, uma porcentagem de neurose, de psicose, de perversão, e nas suas medidas e níveis adequados, a maioria das pessoas são funcionais. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, para isso existem os sacerdotes, para isso existem os terapeutas, para isso existem os psicólogos, né? Enfim, essas pessoas deveriam ser as mais equilibradas para tratar com essas questões. Mas às vezes nem sempre a gente tem, mas às vezes a gente tem muito. Então, eu acho que o set analítico é um ambiente justamente para trazer esses conteúdos do inconsciente, do campo akáshico, da biblioteca akáshica, e trazer, por meio da conversa, dessa associação livre, ou de uma técnica mais específica, né? A psicologia analítica aqui também cai muito bem, né? Jung cai muito bem com esse campo de análise, esses conteúdos, esses textos, né? Para a gente conseguir, então, entender esses símbolos na materialidade da vida da Johanna e também na espiritualidade dela, no psiquismo dela, no emocional dela. Então são coisas muito, muito interessantes que trouxeram aqui. Essa questão do rito, né? Esse rito de purificação em que ela então raspa a cabeça, né? Então é outro símbolo que pode ser pesquisado e que a gente sabe que ele realmente ele é real, essa questão de raspar a cabeça tem uma simbologia, sim, e uma psicossomática, sim, que a gente pode explorar no set analítico, né? E a Johanna, então, ela passa essa tinta, ela tem essa tinta vermelha em traços no rosto, né? E ela está vestida de pano de saco. Vestida de pano de saco, ela passará na caverna o tempo que for necessário para tentar curar-se. Então, olha as marcas, né? Essa tinta vermelha, esse cabelo raspado, esse pano de saco também é super simbólico, né? No meio judaico também, eles utilizavam pano de saco, tinham que rasgar as vestes, né, quando passavam por momentos de muita tristeza, de profunda amargura, tristeza, sofrimento, perseguição. A questão das cinzas também, né,
as cinzas também simbolizando esses períodos de provação, de sofrimento. E aí eles fecham aqui, né? Só mentes brilhantes conseguem isso. Então quer dizer que esse processo de purificação seria, né, algo muito intenso. E seria forte, seria profundo, ele demora. E só mentes brilhantes conseguem isso, mas todos passarão por esse momento de enfrentamento consigo mesmo e com Deus. E os senhores do registro, né, acabam finalizando essa narrativa com essa mensagem bem interessante, ou seja, ok, é possível passar por uma alquimia tão profunda, violenta, dentro de uma caverna, por causa de um desequilíbrio de saúde, de qualquer nível, né? Tanto físico quanto espiritual, emocional, mental. E todo mundo acaba tendo que enfrentar esse momento, mas é uma minoria que consegue, de repente, num tempo mais curto, ou de repente demora, mas consegue, né? Demora muito, mas consegue, mas é uma minoria que consegue um resultado, de repente, top de linha, né? Porque a maioria passa por isso e aí os resultados são variados. Podemos pensar assim. Né? Não tem como a gente mensurar o processo de evolução existencial de todos os seres humanos da humanidade. Não tem como. Mas os seres aqui que acompanharam esse acesso dizem, né, no final, assinam, boa sorte, querida guerreira. E aí eu vejo ela encolhida e triste dentro da caverna. Então ela estava passando por um momento de tristeza, por exemplo, a alma dela está em recolhimento, a alma dela está, né, na caverna, estava, né, porque foi em 2022, e ela estava triste, ela não estava no seu melhor momento, estava passando por isso, um processo de alquimia de alma aí, por meio de sofrimentos e provações, mas esse acesso, ele foi muito rico de símbolos, para que na psicoterapia seja explorado, né, e seja detalhado e ajude a pessoa, né, a passar por esse momento com mais lucidez, com mais consciência do seu inconsciente, consciência do seu irracional e conseguir equilibrar, né, esse excesso de fantasia, esse excesso de contaminação psíquica com, né, um equilíbrio e um centramento que é possível de se conseguir a partir de um processo de alquimia de ir para a caverna, né? E aí eu finalizo esse acesso com essa pequena oração, né? Vá para a caverna e purifique-se, essa pequena frase, né? Então a caverna é legal. A caverna é um momento de provação, de alquimia, de enfrentamento com coisas bem profundas da nossa existência, mas ela é necessária e todo mundo, pelo jeito, passa por isso, né? Passa por esse enfrentamento. E a Johanna aqui, ela estava nesse momento, né? Enfim, espero que tenham gostado desse acesso também. Eu achei ele muito legal, eu achei ele muito forte, e essa conexão com a ancestralidade, né? Então é muito legal. A gente sabe que o Brasil ele é um país miscigenado, um país que tem uma alma misturadona, né? Então aqui é um berço, um celeiro de muitas misturas ancestrais, né? O que pode ser também, ele é um potencial de riqueza de conhecimento do mundo irracional e do mundo ancestral histórico, mas também pode ser muito confuso, né? Então a gente tem que contar com ajuda aí, com conhecimento, com estudo, com pesquisa, o autocentramento, as psicoterapias, enfim, a religiosidade, a espiritualidade, para poder equilibrar e carregar esse conhecimento aí sem se machucar tanto, né? Enfim, pessoal, espero que tenham gostado desse acesso e reflitam, se conectem com a Johanna, né? O que você ressoa com ela e o que a história dela pode te ensinar. Abraço.